Muita gente está reclamando essa semana, esse mês, que as visualizações dos stories tá muito bagunçada. Você já deve ter passado por isso. Tem dia que você posta, dá muitas visualizações. Tem dia que você posta, dá pouquíssimas visualizações e você fica sem entender. Porque tem dia que você posta uma coisa nada a ver e você tem muitas visualizações. Você bate o recorde de visualizações dos seus stories. Aí um dia que você faz um stories mais caprichado, mais bem feito, as visualizações vão lá embaixo. Muito provavelmente você já passou por isso. Eu já passei por isso também e nesse vídeo eu vou te falar o porquê que isso está acontecendo com você e principalmente o que você tem que fazer para melhorar. A última coisa que eu vou te falar pode literalmente fazer as visualizações dos seus stories dobrarem, tá? Então é muito importante você prestar atenção nesse vídeo para de fato você conseguir já ajustar isso no seu perfil, para você não ter essa inconstância tão grande assim no seu perfil, se isso está acontecendo porque você está fazendo alguma coisa errada. E tudo que eu passar para você aqui não é achismo não, tá? Não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça não. É tudo baseado em dados que eu analiso lá no meu perfil, que eu faço testes lá. Atualmente meu perfil tem mais de 600 mil seguidores, que eu analiso no perfil de pessoas que eu gerencio, perfis com milhões de seguidores e também de todos os meus alunos, mais de 2.000 alunos eu tenho, e eu já fiz análise de perfil, assim, para vários deles. Então, assim, é tudo coisa baseado em dados, baseado em estatísticas. Então, por isso que você já tem que anotar para você colocar em prática no seu perfil. Se você ainda não me conhece, eu sou o Marcelo Alamino e o meu objetivo nesse canal é muito claro. É fazer você destravar o seu perfil no Instagram. É fazer você aumentar os seguidores, aumentar as visualizações, vender mais através do seu perfil. Então, se você ainda não é inscrito desse canal, não perde tempo. Já se inscreve, já deixa sua curtida e, principal, já recomenda para um amigo que eu tenho certeza que aqui tem todos os conteúdos que você precisa para você destravar o seu perfil e crescer cada dia mais no Instagram. A primeira coisa que você tem que entender é que o foco do Instagram hoje, em 2024, não é mais os stories. Você já deve ter percebido, o foco do Instagram é o quê? São os conteúdos no formato de Reels. Então, quando você entra no Instagram, vai aparecer cada vez mais conteúdos para você no formato de Reels, para fazer com que você passe mais tempo ali no feed. Então, assim, se você não criar um bom Stories, se você não criar um stories que as pessoas vão interagir, você vai ter poucas visualizações, você vai ter pouco engajamento, porque é o engajamento, é a interação que o Instagram usa para metrificar o quão bom o seu stories é e, como consequência, ele vai recomendar para mais pessoas. Então saiba que hoje, em 2024, o foco do Instagram não é os stories, e sim os conteúdos no formato de Reels. Agora, falando especificamente das visualizações dos stories, o que você tem que ter em mente? O Instagram, ele sempre está atualizando e ele sempre está testando novas ferramentas. E o que acontece? Sempre que o Instagram testa novas ferramentas, você já deve ter percebido que às vezes você entra ali no Stories, tem uma ferramenta nova para usar, às vezes o Instagram lança uma ferramenta nova, como ele fez com o Reels, né, que foi a última ferramenta que ele lançou, e quando ele faz esses testes, isso influencia nas visualizações. Para algumas contas, as visualizações aumentam e para outras contas, as visualizações diminuem. Então, sempre que o Instagram faz esses testes, sempre que o Instagram testa as novas ferramentas, isso pode influenciar nas visualizações, tanto para bem quanto para mal. Então, você pode se beneficiar com essa atualização, com esses testes e ter muitas visualizações, como você também pode ter baixas visualizações. Uma coisa que eu lembro que aconteceu no meu perfil foi quando o Instagram lançou aquele selo, sabe, uns adesivos que você conseguia colocar ali nos stories. Se você colocava aquele adesivo, automaticamente o seu stories tinha muitas visualizações. Talvez você lembre de quais que são esses adesivos que eu estou falando. E quando você não colocava, as suas visualizações eram mais baixas. Só que em alguns perfis era ao contrário. Eu percebia isso em outros perfis que eu gerencio. Quando eu colocava esse selo, as visualizações diminuíam, sabe? Quando eu não colocava, as visualizações aumentavam. Por quê? O Instagram está testando. Então, sempre que ele está testando novas ferramentas, pode ser que o seu perfil perca visualizações nos stories por conta disso. Outra coisa que você tem que saber é que se o seu stories que você postou hoje teve menos interação, teve menos engajamento do que o stories que você postou ontem, muito provavelmente esse stories que você postou hoje, ele vai ter menos visualizações, tá? Então, assim, se o seu stories de ontem foi mais engajado, a galera participou mais do que os stories que você começou a postar hoje, muito provavelmente esse stories que você está postando hoje, ele vai ter menos visualizações do que o que você postou ontem, tá? Isso é normal porque é o que eu falei. O Instagram, ele observa o engajamento, ele observa a interação para recomendar todos os conteúdos do Instagram, seja Reels, seja carrossel, seja
conteúdo no formato de imagem e também os stories, tá? Então, se o seu stories de ontem teve mais interação, a galera participou mais do que o de hoje você pode ter certeza que vai ter menos alcance, que vai ter menos visualizações, principalmente quando você posta muito conteúdo no formato de vídeo, tá? Por quê? O conteúdo no formato de vídeo no Stories, para o algoritmo ver que ele teve bastante tempo de tela, a pessoa tem que ficar até o final do vídeo, né? Então, se você posta uma sequência muito grande de Stories de vídeo, talvez a pessoa não tá tão interessada em ver todos os stories, né? Aí ela começa a pular o seu stories e vai pro stories de outra pessoa. E essa é a pior estatística que pode ter. A pessoa passar o seu stories sem ver, sabe? Porque aí o algoritmo percebe que esse conteúdo não é bom e para de entregar ele e começa a entregar o de outras pessoas, tá? Então isso também influencia nas visualizações dos seus stories. Uma outra coisa que é muito importante você saber é que não é só você que produz conteúdo pro Instagram. Às vezes você acha que é só você que está postando ali e que o Instagram vai dar prioridade só pro seu perfil. Não, se o conteúdo de outras pessoas forem mais engajado do que o seu, o algoritmo, o Instagram, ele vai recomendar os stories dessas outras pessoas, tá? Então, assim, isso é um movimento normal, tá? Não é só você que posta stories. Imagina a quantidade de outras pessoas que postam stories todos os dias. E o principal objetivo do Instagram é o quê? Fazer com que as pessoas passem cada vez mais tempo no Instagram. Então, se o algoritmo percebe que tem um outro perfil do mesmo nicho que o seu, por exemplo, que está fazendo stories, que as pessoas estão passando mais tempo, que as pessoas estão interagindo mais, ele vai dar prioridade para recomendar os stories dessas outras pessoas, tá? Então, isso você tem que ter em mente também. O algoritmo, o Instagram, ele não recomenda só os seus conteúdos. Tem várias outras pessoas que produzem o mesmo conteúdo que o seu, o mesmo nicho que o seu. Por isso que você tem que criar stories estratégicos, porque aí sim o algoritmo vai recomendar mais. Isso aqui que eu vou te falar agora, muito provavelmente você vai ficar triste com o que eu vou te falar, mas é verdade. E isso influencia muito nas visualizações dos seus stories também, que é o quê? Às vezes as pessoas perderam o interesse em acompanhar os seus stories, o que é super normal. Quantas pessoas que você começou a seguir, você começou a ouvir os stories delas todos os dias e depois perdeu o interesse, falou, não quero acompanhar mais. Isso pode acontecer com a sua audiência também, tá? As pessoas podem perder o interesse de acompanhar o seu perfil, de acompanhar os seus stories. Às vezes, ela até continua te seguindo, mas ela não tem interesse mais em ver os seus stories. E isso faz com que as suas visualizações abaixem também. Por isso que é muito importante você trazer novos seguidores para o seu perfil. Por quê? Sempre que você está trazendo novos seguidores qualificados, tá, galera? Não estou falando comprar seguidores, não, tá? Seguidores que querem te seguir, que gostam do seu conteúdo. Sempre que você renova a sua base de seguidores, vai ter pessoas entrando, vai ter pessoas saindo do seu perfil, porque não está interessada mais no seu conteúdo, mas vai ter muita gente nova entrando. E essa base de novos seguidores sempre vai estar interagindo ali nos seus stories, sempre vai estar participando. Então é muito importante você sempre estar renovando o seu perfil, criando novos conteúdos. Para quê? Para trazer novos seguidores e, como consequência, você sempre vai ter stories engajados e com mais visualizações. Inclusive, se você não sabe como que faz para trazer novos seguidores, eu preparei uma coisa aqui, galera, que assim, de fato é para ajudar vocês. Por quê? Se você não sabe como criar bons conteúdos, se você não sabe estruturar o seu perfil para receber esses novos seguidores, se você não sabe criar conteúdos que as pessoas vão interagir nos stories também, tá? Se você tá com essa dificuldade, se você não sabe por onde começar no Instagram para começar a viralizar os seus conteúdos, para trazer mais seguidores para o seu perfil, para conseguir vender mais, galera, eu fiz algo aqui que é para ajudar vocês, galera. Eu preparei um guia que chama Guia Destravando o Insta. Nesse guia, galera, já tem tudo o que você precisa saber para você estruturar o seu perfil, para você receber novos seguidores, para você viralizar os seus conteúdos, para você vender mais, tanto nos stories quanto no Reels. Então, galera, é um guia completo e eu fiz um valor assim, galera, super acessível a todos. De fato, é só para cobrir, né, os gastos que tem de eu deixar no site, de eu colocar numa plataforma de vendas. Então, assim, galera, é um valor super acessível a todos, de fato, para ajudar o máximo possível de vocês. O link eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então aproveita porque, galera, eu fiz uma condição única porque de fato eu quero te ajudar. Guia Destravando Insta já tem tudo que você precisa saber para você crescer o seu perfil, o link tá aqui embaixo. E por último, que esse é o principal fator das suas visualizações diminuírem, das suas visualizações despencarem e que muitos de vocês não entendeu isso ainda, daqui a pouco eu vou te falar o que você tem que fazer para aumentar essas visualizações suas. É o quê? Você não tem engajamento nos seus stories. Galera, o Instagram, o algoritmo do Instagram,
ele só vai recomendar os seus conteúdos se ele vê que os seus conteúdos é engajado, se ele vê que as pessoas estão interagindo com os seus conteúdos. Então, se os seus stories não tem interação, não vai ter visualizações, tá, galera? Então, assim, não tem outra forma do algoritmo ver se o seu conteúdo é bom ou não, se as pessoas não interagirem nele, tá? Porque o Instagram, o algoritmo, ele só recomenda stories, feed, aí qualquer conteúdo que você posta no seu perfil. Se ele entender que esse conteúdo é bom, então se ele viu que esse conteúdo é bom, ele vai recomendar para mais pessoas, tá? Agora, se ele vê que esses conteúdos não tá tendo interação, ele não vai recomendar. Não vai recomendar porque ele entende que o conteúdo não é bom, então qual que é o sentido dele recomendar um conteúdo ruim, né? Então, galera, se os seus stories tá tendo poucas visualizações, com certeza ele tá com pouco engajamento, ele tá com pouca interação dos seus seguidores. Pode fazer o teste aí para você ver. E uma outra coisa também que influencia muito e que vocês têm que ter em mente é quanto mais stories você posta, menos visualizações você vai ter no último, tá? Então, por exemplo, você posta 4 stories no dia, tá? E o último stories que você postou tá com, sei lá, 120 visualizações, tá? Daí depois no outro dia, você posta 15 stories no seu perfil. Muito provavelmente, o último Stories não vai estar com 120 visualizações, tá? O seu 15º Stories. Ele vai estar com ali, sei lá, 40, 30, 55, porque você postou muito Stories. A chance da pessoa chegar até o final é muito curta. Então, você também tem que ter isso em mente. Agora, você quer ver uma coisa que se você colocar em prática nos seus Stories, você já começa a ver o resultado hoje? Você vai começar a ver que ele vai ter mais interação hoje e, como consequência, mais visualizações, que é o quê? Você precisa usar as ferramentas que o próprio Instagram, que o próprio Stories já disponibiliza lá para você usar, para você obter essas interações, esse engajamento que é tão importante para os seus Stories. Então, o que você vai fazer? Você vai usar botão de reação, você vai usar enquete, você vai colocar caixinha de pergunta, você vai pedir para as pessoas responderem, tá? Você vai colocar tudo que o próprio Instagram já disponibiliza para você pedir interação das pessoas, porque é o que eu te falei, os seus stories só vai aumentar as visualizações se você aumentar a interação. Então, todas essas ferramentas, que se você clicar ali nos stickers mesmo do Stories, você vai ver que tem uma infinidade de ferramentas que o próprio Instagram já disponibiliza para você usar. Então, se você usar hoje, por exemplo, um botão de reação e a pessoa clicar naquele botão de reação, o algoritmo já vai recomendar para mais pessoas, porque ele viu, pô, tem uma pessoa ali que interagiu, então eu vou recomendar para mais pessoas. Então, é muito importante vocês usarem as próprias ferramentas que o Instagram disponibiliza para vocês conseguirem ter mais visualizações nos stories. Galera, tudo está baseado na interação. Por exemplo, para o YouTube recomendar mais esse conteúdo aqui, o que tem que ter? Tem que ter curtida, tem que ter comentário. Por isso que eu peço para você curtir, por isso que eu peço para você enviar para um amigo, porque é muito importante. Todas as plataformas, todas as redes sociais, ela só vai conseguir saber se o conteúdo é bom para recomendar para outras pessoas a partir da interação. Então tem que ter interação para você conseguir ter mais visualizações. Eu tenho certeza que se você colocar isso em prática agora que você entendeu vários fatores que influenciam, né, na quantidade de visualizações dos seus stories, e se você colocar em prática essa estratégia de sempre pedir interação, de sempre abrir espaço para as pessoas participar dos seus stories, interagir com os seus stories, eu tenho certeza que você vai sim aumentar as suas visualizações. Então, ó, falando em interação, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, porque o meu objetivo aqui é só te ajudar. Se você quer crescer o seu perfil no Instagram, não perde tempo, tá? Entra pro Guia Destravando Insta. Eu fiz o Guia Destravando Insta pra te ajudar e também, ó, vou sugerir um vídeo aqui pra você que eu tenho certeza que vai te ajudar a crescer no Instagram.